Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a criação do nosso editor, agora iniciando a terceira etapa, onde interagiremos o nosso código Python com o nosso código Kivlang. E aqui no nosso arquivo do código Kivlang, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar alguns IDs para os nossos widgets que precisamos acessar lá no nosso código Python. Então aqui na nossa tela inicial, eu vou acessar o nosso label, que mostra o texto, né? Procura uma imagem, arraste ela aqui. E neste label eu vou adicionar uma propriedade chamada ID. O ID, que é a identificação desse widget, é como se fosse o CPF dele. E aqui eu passo o nome para esse widget. No caso aqui eu vou colocar ele com o nome e mensagem. E através dessa identificação nós vamos acessar lá no nosso código Python. Lembrando que o ID não é uma string, então você não tem que passar ele entre aspas. Ele está mais para uma variável do que para uma string. E faremos a mesma coisa na nossa tela de edição. Então aqui na nossa tela de edição, lá no Box Layout, onde contém nossa imagem, eu vou apagar essa imagem que colocamos aqui, só para questão estética, né? E vou colocar o ID nesse Box Layout chamado área imagem. Eu criei esses dois IDs porque esses dois widgets nós precisamos modificá-los lá no nosso código Python. Então aqui o texto, quando a pessoa arrastar uma imagem que é incorreta, tem que mostrar a mensagem para ela, né? Então vai modificar esse texto aqui. E a mesma coisa nessa parte nossa da imagem. Essa imagem só é adicionada quando a pessoa carrega uma imagem. Então não adianta ter uma imagem já pronta aqui. E por fim eu vou apagar essa nossa tela de edição, que está como widget raiz, não é? E vamos para o nosso código Python. Aqui no nosso código Python eu vou importar o gerenciador de telas, então fromkiv.x.screen manager import screen manager. O screen manager é o nosso gerenciador de telas em si. Também irei utilizar o módulo screen, que nós já conhecemos aqui no nosso código Kivlang, screen. E também vou importar dois tipos de transições de tela, que é o NoTransition e o Slide Transition. O NoTransition serve para mudar de uma tela para outra de forma instantânea, então clicou, mudou, por exemplo. E o Slide Transition muda de tela de forma deslizante, então uma tela desliza e a outra vem deslizando também e muda de tela. Para adicionar aquelas telas que criamos no Kivlang ao nosso gerenciador de telas, eu vou criar aqui duas classes que representam as nossas telas. Então, classe tela inicial, ela herdará as propriedades de screen, assim como fizemos no Kivlang. E faremos a mesma coisa com a tela edicão, screen pass. Sempre quando criamos uma classe que tem o mesmo nome de uma que também criamos no Kivlang, então aqui no caso tela inicial, e também criei aqui tela inicial, qualquer coisa que fizermos nessa classe aqui vai se aproveitar de tudo que fizemos aqui no nosso código Kivlang. Então basta que coloquemos o mesmo nome, inclusive aqui, onde eu herdei as propriedades de screen, quando fazemos isso aqui no código Python, não precisamos fazer aqui também no Kivlang, então podemos apagar esse screen aqui. E a mesma coisa no outro. E agora vamos adicionar essas nossas telas ao nosso gerenciador de telas. Então aqui embaixo eu vou criar uma variável chamada sm. Vou instanciar nosso Screen Manager nela, então Screen Manager. E vou adicionar a ele as telas através de sm.addWidget. E aqui eu vou adicionar a tela inicial. E a mesma coisa, addWidget. Tela edicão. A partir do momento que fazemos isso, essas nossas telas já estão no nosso gerenciador de telas. Lembrando que ele segue a ordem que adicionamos aqui. Então se eu coloquei a tela inicial primeiro, a primeira tela será a tela inicial. Se eu fizesse ao contrário, a primeira tela seria a tela de edição. E o Screen Manager exige, para mudança de tela, troca de tela e acessar alguma tela, exige que cada tela tenha um próprio nome. Então vou utilizar aqui a propriedade name, então name, o name da tela inicial vou passar o nome tela underline inicial. Lembrando que aqui você pode colocar qualquer nome que você quiser, é uma string. E a mesma coisa aqui na de baixo, porém será tela edicão. Agora que já estabelecemos o nosso Screen Manager, nós podemos retorná-lo no nosso método principal, build. Então aqui em vez de retornar bu, que é do nosso builder que criamos aqui em cima, não é? Nós podemos apagar essa variável aqui, bu igual, e simplesmente passar aqui o sm de Screen Manager. Quando utilizamos o Screen Manager, nós não precisamos retornar o builder aqui no nosso método build.
Então basta passarmos aqui o gerenciador de telas que tudo funcionará corretamente. Tanto que se formos rodar aqui, vamos ver o que acontece. Aí, observe que rodou normalmente, a nossa tela inicial é a primeira tela, não é? Como definimos aqui. E ele conseguiu carregar todas as propriedades que definimos lá no nosso código Kivlang. Então está tudo certo. Vamos inclusive fazer um teste. Vamos alterar aqui a posição. A tela de cão vai ser a primeira. Vamos ver o que acontece. Aí observe que ele seguiu a ordem que fizemos lá. Então, como queremos que a tela inicial seja a primeira, então vamos colocá-la como a primeira. Pronto, agora que já criamos o nosso gerenciador de telas, vamos começar a criação do código que vai gerenciar toda essa nossa tela inicial. Vou definir nele o método init, def _init. O método init é o método construtor. Então, quando essa nossa classe for instanciada, o primeiro método que será executado automaticamente será esse init. E sempre quando criamos um método construtor em uma classe que herda as propriedades de algum módulo do Kiv, no caso o screen, nós precisamos obrigatoriamente passar um super.init. E aqui nesse init nós passaremos os argumentos que serão passados nessa nossa tela inicial, por exemplo, o nome, o name. O name é um argumento que é passado para screen. E para que possamos passar ele realmente para screen, nós precisamos fazer esse procedimento aqui, que vai de uma certa forma executar o método init do nosso screen. Então aqui eu vou passar os keyargs, que serão recebidos aqui na nossa tela inicial. Com a estrutura básica do nosso método construtor já definida, o que eu vou passar aqui na nossa tela inicial? Eu vou utilizar um método de window, então o window, que nós já importamos anteriormente para mudar a cor de fundo, não é? Então o window, e ele contém um método chamado bind. O bind permite que acessemos qualquer evento que ocorra no window, e através desse evento que ocorra no window, nós executamos um método, uma função. Então, por exemplo, o window tem vários eventos, assim como no botão, o botão tem um onPress e um release, não é? O window tem um evento chamado onDropFile. Esse evento acontece quando alguém arrasta um arquivo dentro da tela do nosso programa. Então aqui no caso, eu vou colocar onDropFile. Então quando um arquivo for solto na tela, ele vai executar um método que eu vou chamar aqui de método self.soltou. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei que quando um arquivo for solto na nossa tela, ele vai executar o método self_soltou. Esse método eu vou criar agora, ó. Def soltou self, e esse evento onDropFile envia automaticamente dois argumentos para esse nosso método, que é a instância de window. Então aqui ele vai enviar o window, vai receber o window, né, como argumento, e ele também receberá o caminho do arquivo que foi arrastado. Então vou colocar aqui caminho _ arquivo. Inclusive vamos colocar aqui para printar uma mensagem quando algum arquivo for arrastado. Então vou colocar aqui print arquivo foi solto, né? E vou printar o caminho do arquivo, caminho _ arquivo. Vamos ver se está funcionando. Vou rodar aqui nosso programa. Aí nosso programa abriu. Vamos ver aqui se ele está funcionando. Eu vou arrastar ele aqui para o lado. Vou abrir nossa pasta aqui do tutorial e vou arrastar um arquivo para a tela. Vou arrastar essa imagem. Soltar aqui na imagem. Aí observa a mensagem que apareceu aqui. O arquivo foi solto. E mostrou aqui o caminho do arquivo que foi solto na nossa tela. Inclusive, se eu arrastar outro arquivo, aí observa que ele também arrastou outro arquivo. É a mesma coisa no outro arquivo. Então, sempre que um arquivo for arrastado, ele coleta o caminho do arquivo e retorna isso em forma de bytes. Então, podemos fechar aqui. Aí, agora que nós já conseguimos ter acesso ao caminho do arquivo que é arrastado na tela, nós podemos criar as outras funções da nossa tela inicial. Eu vou criar aqui uma função chamada def alterar mensagem self. Aqui eu vou colocar um texto. E esse método será responsável por acessar aquele label que eu criei lá no Kivlang, o label do texto com o ID mensagem. Primeiramente eu vou criar um
uma variável aqui e vou acessá-lo através de self. Esse self contém um objeto chamado IDs, e através desse IDs nós acessamos todos os IDs que estão contidos na tela inicial. Então vou colocar aqui o nome do ID, que é mensagem. E quando fazemos isso aqui, nós acessamos o nosso label que está lá com esse ID. E eu vou alterar o texto dele, então lb.text, igual o texto que eu vou receber como argumento aqui nesse método. Então apenas para testarmos, eu vou criar aqui. Assim que o arquivo for solto, além de printar isso aqui, ele vai mudar a mensagem da tela para nós fazer um teste. Então self, alterar mensagem, e aqui eu vou passar o texto. Arquivo arrastado. Vamos ver se está funcionando. Vou arrastar aqui a imagem. Aí, observe que printou aqui, não é? O arquivo local e mudou a mensagem que estava aqui na nossa tela. Aqui eu também vou criar um outro método chamado def mudar de tela, mudar underline tela, e passar aqui o nome da tela, nome tela e o tipo de transição que essa mudança de tela terá. Então aqui tipo transição. Por padrão eu vou deixar como o slide. Essa nossa tela, a partir do momento que herda as propriedades screen, ela também recebe uma propriedade chamada self.manager. E quando utilizamos esse self.manager, nós acessamos o nosso gerenciador de telas. E nesse nosso gerenciador de telas existe uma propriedade chamada transition, então .transition, que recebe o tipo de transição que a nossa tela terá quando for mudada. Então aqui no caso vou colocar um slide transition, que nós importamos lá em cima, e nós também podemos criar um if aqui. Vamos colocar aqui if tipo transição for igual a slide, ele vai ser esse tipo de transição aqui, e caso contrário, então no caso aqui ele receberá um no transition, que é o outro tipo de transição que nós importamos lá. E nesse nosso transition, então self.manager.transition, ele tem uma propriedade chamada direction. Então direction, onde nós definimos a direção que a tela mudará. Então inclusive eu posso passar um parâmetro aqui que definirá a direção que a nossa mudança de tela seguirá. Então aqui eu vou deixar como padrão left, que é para a esquerda, não é? Então ela vai se movimentar para a esquerda, e vamos receber aqui a direção definida no argumento, direção. Lembrando, claro, que no caso aqui, esse efeito de direção, né, que é a direção que ela vai se movimentar, só vai funcionar para o Slide Transition, já que ele realmente tem um efeito de deslizar na tela. O No Transition, essa direção não vai influenciar em nada. E aqui no nosso Self Manager existe uma propriedade chamada Self Manager.current. Quando alteramos ele, o nosso gerenciador de telas altera automaticamente para a tela que tem o nome que definimos aqui. Então ele receberá aqui o nome da tela. E vamos fazer o teste aqui. Vamos colocar quando soltar o arquivo, além de fazer tudo isso, ele também vai mudar de tela. Então vamos colocar aqui um self.mudar tela. E vamos passar aqui o nome da tela que ele vai mudar. Vai mudar para tela underline edicão. Vamos ver se está funcionando. Deu um erro aqui, eu acabei esquecendo de colocar os dois pontos aqui, não é? No if do slide. Vamos ver agora. Vamos arrastar uma imagem aqui. Aí, observe que ele recebeu a imagem, né? Realmente o arquivo foi solto aqui e mudou de tela. Inclusive vamos fazer o teste novo. Aí vou arrastar o arquivo aqui, soltei, mudou de tela. E você viu que teve o efeito de deslizar na tela porque utilizamos o slide. Então aqui, inclusive, se eu passar aqui, o efeito que ele terá não será o slide, será o no. Vamos ver o que acontece. Vou arrastar a imagem. Observe que ele mudou de tela imediatamente. Então agora que já definimos os métodos principais da nossa tela inicial, vamos carregar nossa imagem quando o arquivo for solto, não é? Então aqui eu vou apagar esses prints aqui, vou pegar o nosso caminho do arquivo e vou decodificar ele, então, porque como você viu ele retornou a informação em bytes, não é? E eu quero que seja retornada uma informação de string. E para isso eu vou pegar nosso caminho do arquivo, vou usar um decode e vou decodificá-lo com o UTF-8. E vamos utilizar nossa classe do editor, não é? Então vou colocar aqui add, que nós já importamos lá em cima, e vou utilizar o método carregar imagem.
Aqui no nosso carregar imagem eu passo o caminho do nosso arquivo já decodificado. E vamos criar um if aqui. If. Se ele não carregar a imagem, então colocar aqui um false. Então, if false. Se ele retornar false é porque ele não carregou a imagem, não é? Vamos alterar a mensagem para self. Vou até pegar aqui. Self alterar a mensagem para, vou colocar em negrito, imagem inválida. Tente novamente. E se ele conseguir carregar a imagem, ele vai simplesmente mudar de tela. Vamos ver se funcionou. Vou arrastar um arquivo qualquer aqui, um main.py. Vamos ver se acontece. Olha a mensagem que apareceu. Imagem inválida, tente novamente. Inclusive ele printou aqui, falha ao carregar a imagem, que é do nosso próprio editor. Vou tentar aqui arrastar um outro arquivo. Mesma mensagem e falha ao carregar a imagem. E agora vamos tentar a imagem. Arrastar a imagem na tela. Aí, funcionou. Imagem carregada. E ele mudou para a nossa tela de edição. Então as funções da nossa tela inicial são basicamente essas, não é? Nos próximos vídeos ela provavelmente sofrerá algumas pequenas mudanças, mas vamos fazendo juntos e criando esse nosso editor. Agora no nosso próximo vídeo vamos criar as funções, os métodos da nossa tela de edição. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.